Bom, pessoal, vamos responder o Vestibular de Medicina 2023.1 da Faculdade Pernambucana de Saúde, a FPS. Temos aqui a prova do tipo 1 e, nesse caderno, a primeira questão de física a aparecer é o exercício 15. Um dos desafios dos físicos no século XVI era tentar prever com a máxima precisão possível onde uma bala lançada a partir de um canhão deveria cair. A figura a seguir é uma ilustração do livro Nova Scientia, do italiano Mario Luigi, publicado em 1537. Uma informação importante é o módulo da velocidade inicial com que a bala sai do canhão. Despreze a resistência do ar e considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo quadrado. Suponha que o canhão está apontado fazendo um ângulo θ com a horizontal, onde o seno desse ângulo é 0,6 e o seu cosseno é 0,8. Quando o canhão é disparado em um terreno horizontal plano, a bala viaja durante 24 segundos até cair no solo. Este é, portanto, o tempo de voo do projétil. Nesse caso, pode-se afirmar que o módulo da velocidade inicial da bala é igual a... Gente, essa velocidade inicial é justamente esse vetor inclinado em relação à horizontal com um ângulo θ. Como aqui temos um vetor inclinado, podemos decompô-lo em Vx na horizontal e Vy na vertical. Vx sempre vai ser calculado como V0 vezes cosseno de θ, enquanto que Vy vai ser calculado como V0 vezes o seno de θ. Observe que na vertical nós temos a influência da gravidade. Durante a subida, portanto, nós temos um movimento retardado, uma vez que essa velocidade na vertical vai diminuindo cada vez mais até chegar ao ponto mais alto, em que temos aqui a altura máxima, né? Nesse ponto, a velocidade na vertical é 0, para que o sentido do movimento na vertical possa ser invertido e para que tenhamos, então, o início da descida. Veja que durante a descida o movimento é acelerado, pois agora nós temos concordância com o sentido da aceleração gravitacional. Veja que durante a descida a velocidade vai aumentando até chegar no valor inicial de lançamento, porém com sentido inverso, concorda? Observe que na horizontal não temos influência da gravidade. Então, para que o projétil tenha esse alcance A na horizontal, nós temos uma velocidade Vx que é constante. Observe que Vx sempre está na horizontal, sempre apontando para a direita e sempre com o mesmo módulo. Temos aqui as informações trazidas pelo enunciado. O tempo de voo do projétil é de 24 segundos, conhecemos o seno e o cosseno de θ, e a gravidade é considerada com o valor de 10 metros por segundo quadrado. Meus queridos, aqui eu coloquei as equações possíveis para esse tipo de movimento, que é conhecido como lançamento oblíquo, né? Movimento balístico. Na horizontal, em que o movimento é uniforme, nós temos somente uma equação. O alcance é a mesma coisa que a velocidade na horizontal, multiplicada pelo tempo de voo. Na vertical, nós temos mais possibilidades, né? Veja que nessa primeira linha nós temos a mesma equação. Porém, nós temos uma mudança de sinais aqui no segundo termo. Afinal, para a descida, nós temos um sinal positivo para a gravidade. O movimento é acelerado. Porém, para a ascensão, para a subida do projétil, nós temos um sinal negativo para a gravidade, pois temos um movimento retardado. A equação é a mesma, mudamos apenas a interpretação do sinal, né? Então, poderíamos dizer que a velocidade final na vertical é a mesma coisa que a velocidade inicial nessa direção, mais ou menos a gravidade vezes o tempo de queda ou de subida. Quando tivermos tempo de queda, consideramos o sinal positivo, e quando considerarmos o tempo de subida, a gente pensa no sinal negativo. Podemos utilizar para esse mesmo propósito a equação de Torricelli adaptada. A velocidade final na vertical ao quadrado é a velocidade inicial também na vertical ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a gravidade vezes a variação de altura. Usamos sinal de mais para a descida e usamos sinal de menos para a subida, ok?
E a última equação seria a equação horária das alturas, né? A altura final vai ser a mesma coisa que a altura inicial, mais a velocidade inicial na vertical, vezes o tempo de queda ou de subida, mais ou menos, mais na queda, menos na subida, a gravidade vezes o tempo de queda ou de subida ao quadrado, dividido por 2 aqui no termo final. Pessoal, perceba que a questão nos falou no tempo de voo, e automaticamente isso me permite descobrir qual é o tempo de subida e o de descida, pois esse movimento acontece sem resistência do ar, portanto ele é simétrico, né? Temos então 12 segundos para a esfera subir e 12 segundos para a mesma esfera descer. Temos agora que identificar qual é a equação mais interessante para que a gente possa brincar. Veja que na horizontal eu não tenho a informação do alcance, então não é uma equação bacana para a gente pensar, ok? Na vertical a gente tem mais opções. Veja que eu não conheço, nenhuma informação do dado me deu a entender qual é a altura máxima ou qualquer outra altura em qualquer instante desse movimento, né? Isso me faz descartar a equação de Torricelli, que trabalha com altura diretamente aqui, como podemos perceber, e descartar essas equações aqui de baixo também, né? Pois elas precisam dessa informação da altura. Eu vou pensar então nessa primeira linha, e eu posso trabalhar tanto para a subida quanto para a descida. Nessa resolução, escolhi trabalhar com a subida, mas trabalhar com a descida seria igualmente tranquilo. Veja só, durante a subida nós temos movimento retardado, por isso o sinal negativo. Veja que, considerando do ponto mais baixo até o ponto mais alto, a velocidade final na vertical vai ser igual a zero, concorda? E a velocidade inicial na vertical, nós sabemos que é V0 vezes seno de θ. E é justamente V0 que queremos descobrir, ok? Vamos substituir aos poucos. Seno de θ nós sabemos que é 0,6, a gravidade deve ser considerada como 10 e o tempo de subida é de 12 segundos. 10 vezes 12 é a mesma coisa que 120. Esses menos 120, quando a gente passar para o outro lado da equação, ficará positivo, né? Então temos mais 120. V0 então vai ser 120 dividido por 0,6. Temos aqui uma velocidade inicial de lançamento de 200 metros por segundo. Marcamos, felizes da vida, a letra B de bronquite. É isso, pessoal. Até a próxima questão.